Salve galera do canal, antes de mais nada eu quero pedir pra você que já é inscrito aqui no canal, não esquecer de deixar o like, nem de compartilhar o link do vídeo com os amigos nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, aproveita que você tá aqui, já curte o vídeo, comenta, compartilha, desculpa. E não esquece de ativar o sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos toda semana, beleza? Bom galera, como eu tava falando no último vídeo, fui morar na comunidade, né, na invasão com ele. Conheci o mundo dele de uma forma diferente. Não, conheci o mundo dele de uma forma diferente, não. Conheci o mundo dele e aquilo tirou as minhas crenças que eu tinha de como era aquele lugar. E não era de forma alguma do jeito que eu imaginava, sabe? E a gente foi convivendo super bem, foi fluindo naturalmente, devagar. Só que a gente já não tinha mais rótulo, a gente já não era mais um relacionamento. A gente não tinha um relacionamento, né? A gente não namorava, mas ao mesmo tempo a gente não era solteiro. Era uma relação muito estranha, sabe? Tipo, a gente não usava o rótulo de namorado ou de marido, enfim. Mas a gente se pegava, a gente namorava, a gente se cuidava um do outro, a gente não ficava com outras pessoas. Quer dizer, ele pode falar por ele, né? Eu acabei ficando com uma ou duas pessoas ali e eu não passava pra ele. E só que, como eu disse lá nos vídeos anteriores, que eu traí ele umas duas vezes. Nessas relações que eu tive lá dentro da comunidade, lá dentro não, enquanto eu morava lá dentro da comunidade, eu não considero traição porque ali a gente já não tinha um relacionamento fixo, a gente não tinha o rótulo de namorado, enfim, não existia um rótulo. Então acho que não existia uma responsabilidade ou uma questão de você ser responsável com o outro e ser fiel ao outro. Então, tipo, eu ficava com outro rapazinho, que inclusive eu conheci lá, mas não era lá da comunidade, era de outro lugar. Era de uma comunidade ali próxima, ali do lado, perto da casa da mãe dele. E eu fiquei com esse rapazinho durante um tempo. Inclusive ele falou mal desse menino, né? Esse menino passou pela gente, aí ele falou mal do menino. Ele falou, esse menino era doido pra ficar comigo, não sei o que, não sei o que. Um novinho, ó. Nossa. Aí eu comecei a pegar o menino com o tempo. A gente se trombou nos ônibus da vida, aí ele puxou assunto, aí a gente conversou e a gente acabou ficando. E ficamos algumas vezes. E em casa era de boa, chegava em casa, fazia janta pra ele, porque quem cozinhava sempre era eu. Tomava banho, a gente arrumava, dividia as tarefas, né, e tal. E ele sempre com aquela mania de não dar descarga no banheiro. Nunca mudou isso. E eu descobri que era de família, tá, gente? Os irmãos são iguais, é tanto que o irmão dele usava o nosso banheiro, não dava descarga no número 2, enfim. Parece que eles foram criados assim, sabe? Mas enfim, depois de ter ficado com ele, com esse menino, né? Fora, a gente morava junto e eu ficava com outra pessoa. Só que ele não sabia disso, porque era a minha vida íntima, não tinha por que eu ficar falando também. Teve um momento que a gente trouxe alguns amigos pra nossa convivência. Fazia muito tempo que não vinha amigos na nossa casa. E aí a gente começou a falar de namorar de novo. A gente bebia e ficava. Bebia, transava, bebia, acabava transando. Sempre acontecia isso. E eu sei, gente, muito errado. Porque quando você diz não, é não. E quando você tá bêbado, diz sim, é não também. Mas a gente cansou de abusar um do outro dessa forma. Eu cansei de ficar com ele quando ele estava muito bêbado. E ele falava que a gente não podia fazer aquilo porque a gente não estava junto. E eu não respeitava isso. E continuava. E a gente acabava tendo relação e namorando, enfim. E isso acontecia porque eu também estava bêbado. Eu sei, isso não é desculpa, mas. E eu reconheço que eu errei, mas isso acontecia de ambas as partes. Isso acontecia comigo também. Quando eu não atacava ele, ele me atacava. Ele vinha, e eu falava pra ele que eu não queria, que ele não era nada meu, que a gente era só amigo e se a gente não se comportasse quando tivesse bêbado, a gente nunca ia ser amigo de novo, a gente ia continuar sendo o que a gente estava sendo ali. E eu falava não, 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 não. E ele insistia até ele conseguir o que ele queria e a gente acabava transando. E era basicamente isso. Então, assim, existia um desrespeito mútuo, sabe? Tanto meu para com ele e dele para comigo. E era muito difícil sair disso. E eu entendo como que é complicado você desrespeitar alguém
não querer assumir isso como desrespeito, né? Como um erro seu da sua parte, mas ao mesmo tempo a sua consciência lá no fundo diz, você está fazendo algo errado, não está certo. Você fala que não está errado, mas você tá, e você sabe disso. E o pior é que você sabe disso mesmo. E era muito difícil, sabe? A minha consciência me incomodava muito, muito mesmo. Depois de um tempo, teve um incêndio lá na comunidade. Eu nunca me esqueço daquele momento, foi horrível. Vi a gente, foi num domingo, a gente estava assistindo Pânico na Band. E naquela noite eu falei pra ele que eu ia dormir. E ele falou, você não vai assistir o Pânico? Eu falei, não sei o que tá acontecendo, mas eu não tô me sentindo bem. Eu vou dormir. Na hora que eu deitei, eu escutei, né, o meu mentor espiritual falando, leia o Salmo. Eu não vou lembrar qual é o Salmo, mas ele falava o número do Salmo. Era aquele Salmo que dizia, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, uma coisa assim. E eu fui dormir. Acho que 20 minutos depois que eu deitei, ele me acordou dizendo que estava tendo um incêndio. E ele já estava com uma bolsa na mão e tal. Aí eu levantei desnorteado e comecei a juntar tudo que eu podia de documento. Aí eu falei, ele falou, meu irmão. Eu falei, meu Deus, faz o seguinte, fica aqui, junta tudo de documento que você tiver, meu, seu, tudo. E eu vou lá no seu irmão, quando eu voltar eu pego os bichos e levo para casa da sua mãe. Beleza. Fui correndo para casa do irmão dele, cheguei lá, o irmão dele já tinha esvaziado a casa, né? No caso, já tinha tirado a mulher e as filhas, e já estava fechando a casa, né? O barraco dele era de madeira. Aí eu falei para ele, tá, e aí, cadê os meninos? Não, saíram pela marginal. Beleza. E aí eu voltei. Mano, é cena de guerra, sabe? Eu tava debaixo de um galpão, e aí a fumaça ia baixando assim, sabe? Eu via a fumaça, a divisão da fumaça, com o tempo normal, assim, a fumaça vinha baixando devagarinho, e aquele monte de gente correndo para um lado e para o outro, arrastando televisão, arrastando mochila, mulher com criança, sabe, cachorro, gato, aquele desespero das pessoas correndo, chorando, gritando. E eu naquele meio, teve uma hora que eu parei e fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, sabe, essas pessoas já não têm quase nada e vão perder o pouco que tem, não é justo. Eu vi um cadeirante, cara, um cara numa cadeira de rodas ali no meio daquele desespero todo, e aí eu fui tentar ajudar, e a mãe dele pediu pra me sair, saia, por favor, eu sei levar ele, sabe, tipo, foi uma coisa horrível. Peguei a Mel, joguei aqui debaixo do braço, peguei o Joaquim, coloquei debaixo do outro braço, coloquei uma mochila nas costas, mais 2 sacolas, e eles foram quietinhos. O Joaquim, ele morre de medo de rua, mas nesse dia ele não fez um pio. Levei eles para casa da mãe dele, né, que era ali perto. Era uns 4, 5 quarteirões para baixo. Levei para lá, deixei bolsa lá, deixei os bichos lá, voltei para pegar mais coisa. Quando eu voltei, o meu ex-namorado já estava no caminho para ir levar alguns documentos também. Quando a gente voltou, o bombeiro já tinha chegado e já tinha fechado a entrada de lá, a gente já não podia mais entrar. E aí foi desesperador você ver o fogo, as labaredas, sabe? Eu tenho foto até hoje desse dia. E eu ficava pensando, não na minha perda, porque eu pensei, mano, eu sou jovem, eu consigo tudo de novo, mas eu vi gente cadeirante, eu vi senhores de idade, eu vi, sabe, pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade naquele lugar, e aí perder o pouco que tem, que às vezes não vale nada, às vezes não é nada, mas a pessoa perder aquilo, sabe? Pra mim, eu fiquei assim em choque, em pânico de saber que aquelas pessoas iam precisar de auxílio, né, de respaldo, e elas provavelmente não iriam ter. E eu fiquei assim, sabe, muito mal mesmo, mais pelos outros do que por mim. E aí, lá pelas 3, 4 da manhã, o bombeiro começou a resfriar o lugar onde a gente morava. E aí ele pegou, e eu lembro quando a gente foi entrando no corredor, que a gente chegou num corredor, numa ruainha, numa viela, que a gente conseguia ver a nossa frente, a gente via a nossa casa. O fogo saía da viela que era do lado da nossa casa. Aqui é a nossa casa, né? Aqui é a nossa casa e aqui é a viela. O fogo saía por essa viela assim, ó, do lado da nossa casa. Aí ele caiu de joelho no chão, começou a chorar, falando, Ailton, nossa casa, Ailton, nossa casa, nossas coisas, Ailton, meu Deus, as nossas coisas, como a gente vai conseguir tudo de novo?
a nossa casa, a gente perdeu tudo. Eu falei para ele, né, para ele ficar calmo, para ele entender que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, por mais difícil e dolorido que fosse aquela situação, tinha um porquê daquilo estar acontecendo. E para ele assentar a vontade de Deus, porque Deus, ele tudo sabe, ele não fez aquilo ali para brincar, sabe? Ele fez para ensinar alguma coisa pra gente. E para ele aceitar e ficar calmo. Deus não ia desamparar a gente assim. Passaram-se algumas horas, quando esfriou tudo, que a gente chegou a ver a nossa casa, né, que a gente entrou com o celular e tal, ela ainda tinha fumaça. Lembramos que a gente deixou 2 gaiolinhas, que a gente tinha ratinhos lá dentro, né, roedorzinhos, que a gente tinha, os petzinhos, estavam todos vivos e a gente tinha esquecido. O botijão de gás não explodiu e a casa ficou intacta. Por que a casa ficou intacta? Porque a nossa casa era de alvenaria. E as casas do fundo e as da lateral esquerda eram todas de madeira. As casas da frente eram de madeira. O fogo passou pelo fio da nossa casa, de um lado para o outro da rua. E o fogo pegou nas casas da frente, nas casas da esquerda e nas casas do fundo. E a nossa não pegou fogo, porque a caixa d'água derreteu e resfriou a casa inteira. A água derramou e resfriou a casa inteira. E depois eu fui entender o que estava dizendo aquele salmo. Eu entendi o porquê daquele salmo. Já era o meu mentor espiritual, de alguma forma, me dando um toque. Olha, vai acontecer isso, mas fica tranquilo, porque nada que é de vocês... Para falar que a gente não teve perda, a gente perdeu uma fronha. Uma fronha porque o travesseiro estava encostado na parede e uma faísca de fogo entrou pela fresta da parede e pegou e tocou fogo, fez um furo na fronha. Só isso. Bom, gente, é isso. Eu continuo contando essa história no próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando e não esquece o like. Beleza? Um beijo. Até o próximo.